Olá pessoal, mais um vídeo aqui, mais uma reflexão. Dessa vez o tema é política. Hoje eu estava fazendo uma reflexão política sobre governantes e governo. Eu me perguntei, me questionei se há governantes ruins ou governos ruins. O que eu quero dizer com isso? Se o mal reside nos governantes, nos maus governantes, ou no sistema político e econômico que um país se encontra. A conclusão que eu cheguei é que, bom, os maus governantes, eles realmente são um mal, só que não é o problema em si. Porque poderia ser o caso, mesmo que você, assim, mesmo que o povo fosse lá e destituísse ele do cargo, né, já que ele está sendo um mau governante, poderia ser o caso de surgir outro mau governante. E isso é um processo, né, que é paliativo, na minha opinião. Não adiantaria muito você tirar um mau governante e ainda ter a chance de surgir outro. Então, em nações que isso acontece, seria extremamente válido nós refletirmos mais profundamente se não é o caso de que o próprio sistema político e econômico que essa nação se encontra não é corrupto por si, certo? Mais uma vez, eu digo que os maus governantes, eles continuam sendo maus, não estou defendendo, mas é preciso curar o mal pela raiz, certo? Então, eu penso que se a gente identifica que o problema é mais profundo, nós deveríamos revisar esse problema, que no caso é um sistema corrupto, um político econômico corrupto. Ora, parece que esse é o caso do nosso Brasil, não é mesmo? Só que, veja bem, não é tão simples assim, porque nós temos uma cultura que é muito arraigada nesse conceito de corrupção. Tanto arraigado que nós não usamos a palavra corrupção assim a grosso modo. Não furar fila não é corrupção. É dar um jeitinho, né? É fazer uma maracutaia. Enfim, a gente usa eufemismos, né? Para tratar essa situação. A gente usa corrupção para falar dos políticos corruptos. Mas olha só, né? Veja que cenário, né? A gente reclama, né? que os políticos são corruptos, que os nossos governantes são maus governantes e nós não tratamos de ter uma iniciativa. Nós somente reclamamos. Nós não fazemos a reflexão de que nós nos encontramos numa cultura extremamente pobre nesse sentido de valorizar esses caminhos tortuosos, né, corrompidos e que justamente proporcionam uma criação de políticos, de novos políticos corruptos. Então, para a gente mudar isso, não basta só mudar o sistema político e econômico.
a gente teria de mudar uma cultura. E é uma cultura que tem séculos, né? Não é uma cultura de ontem, 10 anos atrás. É uma cultura muito, muito arraigada, né? Que deveria mudar, né? Não tem, não é positivo, eu penso assim, se a gente quiser evoluir, ter esse tipo de cultura. Além disso, eu queria refletir aqui com vocês e queria saber, né, o que vocês pensam sobre, que é justamente sobre o capitalismo, né? Apesar de eu assumir politicamente a posição de esquerda, eu vejo realmente assim, eu compreendo esse lado da direita de querer manter o poder, né? De querer manter o atual poder, sabe? Como um, um lado que visa não ter muitas mudanças, não ter tantas alterações, porque vê que isso pode trazer consequências negativas imediatas. Eu compreendo esse lado e até percebo que realmente é necessário isso, já que se a gente fosse imaginar um cenário onde só tivesse mudanças, só tivesse alterações, nenhum poder, né, nenhum ente do Estado teria alguma autoridade, certo? Seria um caos. Então, eu entendo esse lado. Mas eu vejo que na atual situação que o mundo se encontra, nós precisamos de uma mudança. Mas não é uma mudança só do nosso Brasil, é de todo mundo. Porque o sistema capitalista ele está chegando ao seu fim, eu penso, devido a assim a essa crise que está tendo agora da pandemia. As pessoas estão começando a perceber com mais clareza que esse sistema não é ideal, nunca foi. E ele também demonstrando com muito mais clareza os seus problemas na prática. Estão tendo agora reflexões sobre o que importa mais, dinheiro ou a vida, né? E como é que a gente vai continuar com um sistema econômico que tem como base a desigualdade social? Porque o sistema capitalista é assim, ele é fundado nisso. Esse é a base dele. Sempre tem que haver pobres para que haja pessoas de classe média e alta. E sempre tem que ter pessoas de classe média para que haja pessoas de classe alta. E vocês já entenderam, né? É um esquema de pirâmide. Então, para mim, um sistema extremamente injusto e desumano. Por vários motivos. O mais profundo, eu acho, é que essa dicotomia é extremamente desumana. Se a gente pegar no topo da pirâmide, tem pessoas que têm bilhões, ou seja, tem dinheiro sobrando, e aqui embaixo tem pessoas que estão preocupadas no que vão comer, no que se vão ter um amanhã, né? Então, na minha visão, isso tem que mudar. E eu já imaginei assim uma teoria para idealista, né? Mas que mesmo sendo idealista eu não me importo porque
Para mim seria muito bom se isso fosse realizado. E é importante, assim, não é porque é um ideal que isso deve ser desvalorizado, certo? O importante é você se fortalecer nesse ideal durante um caminho. Porque, por exemplo, isso é porque sempre vai existir limitações. Se não existisse isso, não teria como a gente se movimentar. Por exemplo, o ideal do conhecimento é ser onisciente. Só que a gente sabe que o humano não consegue ser onisciente. Nunca. É impossível. Mas justamente por ser impossível, que isso me movimenta a saber mais. Eu posso sempre saber mais do que eu já sei. Entendeu? Então a gente tem que também ter essa consciência política que, por mais que eu tenha um ideal, uma, digamos assim, uma ideologia idealista, né? Isso não é um problema. O importante é a sociedade, o mundo se fortalecendo durante esse caminho do ideal. Um pouco me importa se vai atingir esse ideal. Eu quero é a evolução da sociedade nesse caminho, nesse processo dessa busca. E então a minha teoria, né? Vou terminar com a minha teoria. Eu imagino essa teoria funcionando no seguinte modo: os índios, as tribos indígenas, elas têm uma coisa muito importante, muito rica, muito interessante na minha opinião, na sua cultura, que é justamente o senso de comunidade. Não existia essa coisa, né, isso nas tribos, né, que falando, né, no tempo que as tribos indígenas não tiveram contato, né, com os brancos, certo? E ainda existem hoje essas que querem se manter distante do homem branco. E eu até entendo elas. Que querem ser mais tradicionais. Não existia essa coisa de lucro, de produzir para obter lucro. O capitalismo, ele causou um egoísmo gigantesco na sociedade. Eu vou produzir para mim, para ganhar o meu dinheiro, para comprar as minhas coisas. Até onde isso vai? Na tribo indígena não existe isso, certo? Se a gente for pegar uma tradicional, né, ou imaginar em um tempo em que as tribos indígenas não tiveram contato com o homem branco, o senso de comunidade é algo essencial, comum nas tribos indígenas. Eles produzem não para si, mas para a tribo. Eles tinham já, assim, como senso comum, a ideia de que o que eles produzem não é para eles próprios que produziram de fato, mas para a sua tribo. Veja que ideia interessante, né? Se a gente pegasse essa ideia emprestada e imaginasse isso no cenário global, não seria necessário mais a ideia de capital, certo? Porque todos teriam essa consciência de que a produção seria para o coletivo, certo? E aí a ideia de capital desaparece. Seria desnecessário isso.